others, but for yourself. Não somente para os outros, mas para você também. You can sit. You can go ahead and sit. Você pode ir adiante e sentar-se. Do you want to learn how to do that? Você quer aprender como fazer isso? Have you ever thought about walking in divine health for yourself? Você já pensou nisso, em andar em cura para você mesma? Yes, we get to be able to pray for others and see people healed, and we get to see miracles happen. Sim, nós podemos carregar cura para os outros e ver isso o tempo todo. But don't you want to walk that way for yourself as well? Mas você não quer fazer isso para você também? Have you thought about that? Já pensou sobre isso? If I was to tell you that Perdão. I'm sorry, say again. she's fantastic. Give her a hand. Me aplaudam. I'm sorry. This church is so blessed with interpreters. I just love it. Essa igreja é tão abençoada com intérpretes. Eu amo eles. If I were to tell you this statement that William and I don't get sick, would you believe me? Se eu te dissesse o seguinte, que eu e o William não ficamos doentes, você acreditaria? I'm serious. Eu não estou falando sério. Do you want to walk that way too? Você também quer andar assim? You can. Você pode. He paid for it on the cross. Jesus pagou por isso na cruz. You may be seeing, well, Chantel, you and William are ministers, but can I really be walking this way too? Mas Chantal, você é uma ministra. Será que eu posso também andar assim? Of course. Claro. He died for you too. Ele morreu por você também. I don't know about you, but I want to walk in every benefit that the Lord paid for on the cross. Eu não sei você, mas eu quero ter todos os benefícios que Jesus pagou na cruz. And I want to lay my life down for others to be able to teach them to walk this way as well. E eu quero entregar a minha vida para que as outras pessoas também possam aprender a viver essa vida. I'm not saying that sickness doesn't come against me and William. Eu não estou dizendo que doenças não vêm contra mim e o William. I'm saying that we don't give sickness a landing strip for it to stay. Eu estou dizendo que eu não dou espaço para que as doenças venham e fiquem em nós. Think about it this way. Pense dessa maneira, como eu vou dizer. You're receiving a word of knowledge of sickness coming against you. Você recebendo uma palavra de conhecimento vindo para você. De uma doença vindo para você. Yes, go ahead. When sickness comes against you, it's a word of knowledge of discerning of spirits of sickness coming against you, affliction coming against you. Quando uma doença está vindo contra você e tem uma palavra de conhecimento e é uma palavra de espíritos perturbando você e você tem o discernimento disso. And sometimes it could be a word of knowledge of sickness coming against somebody else. E às vezes você pode receber uma palavra de conhecimento de uma doença vindo sobre outra pessoa. But we're going to focus on sickness or affliction coming against us today. Mas agora a gente vai focar em doenças ou aflições vindos contra nós. Healing is a part of the finished work of the cross. Do you believe that, family? A cura faz parte do trabalho que Jesus terminou na cruz. Some of the hindrances of walking in divine health is sin, unforgiveness, bitterness, and wrong belief systems. Algumas das dificuldades da gente andar em saúde divina é pecado, falta de perdão, amargura e a mentalidade errada. Today's focus is how to practically walk in healing and health for ourselves. Então nosso foco hoje é como andar praticamente, na prática, como andar em cura e em saúde. That way we can then teach others to walk in health as well. E dessa maneira a gente vai poder ensinar outras pessoas a também andar assim. I don't know about you, but I want to preach myself out of a job of always have to pray for healing. Eu não sei você, mas eu quero poder pregar para as pessoas. Eu não quero sair curando as pessoas, mas eu quero que as pessoas saibam se curar. Could you imagine a people of God empowered in all the ways of God?
Você pode imaginar um povo de Deus vivendo todas as maneiras de Deus, where they were able to pray for themselves and see healing over themselves. em que eles sejam capazes de orar por si mesmos e verem cura nas suas próprias vidas o tempo inteiro. When the enemy comes against them, they're able to stand strong and pray off deliverance over their household, over the region, over the land. Que quando o inimigo vier contra você seja capaz de se posicionar e lutar contra as coisas que venham contra a sua família, as doenças, as coisas que vêm contra a sua família e seus filhos. Come on, family. Vamos Jesus lá, is família. coming back for a pure and spotless bride that's equally yoked with him. Jesus está vindo para sua noiva. Let us become a mature people group, a mature sons and daughters. Vamos nos tornar filhos e filhas maduros. But let us become his bride. Mas, Senhor, deixe-nos nos tornar a sua noiva. In John 19:30 it says, "Therefore, when Jesus had received the sour wine." Em João 19:30 diz: Então, quando Jesus recebeu o vinho amargo, He said, "It is finished." está terminado, está consumado. And he bowed his head and gave up his spirit. E ele abaixou a cabeça dele e entregou o Espírito. Healing, deliverance, it is finished. Cura, libertação, acabou, está terminado, está consumado. Come on! Vamos lá! Family, I want you to stand and decree with me. Família, eu quero que vocês se levantem e falem comigo. I am healed. I was healed. Eu sou curado e eu fui curado. Say it again. I am healed. I was healed. Eu sou curado, eu fui curado. And Jesus said, "It is E finished." Jesus disse, está consumado. Say it again. Fale de It novo. is finished. Está consumado. Amen. You can have a seat. Você pode sentar. Healing is not something we are trying to achieve. It is something Christ already paid for. Cura não é alguma coisa que nós estamos tentando alcançar. É alguma coisa que a gente já recebeu. I'm going to say it again. Healing is not something we are trying to achieve. Cura não é alguma coisa que nós estamos tentando alcançar. It's something Christ has already purchased. É alguma coisa que Cristo já comprou. Every disease, every sickness, every affliction was laid upon him at the cross. Toda doença, toda aflição foi entregue para Ele na cruz. It's past tense. He Está no, bore it on his body. está no tempo passado, ele levou isso no corpo dele. He did that so you didn't have to be sick or afflicted or diseased anymore. E Ele fez isso para que você não precise ficar doente ou afligido nunca mais. It's our belief systems that have to line up with the Word of God. É a nossa mentalidade, nossas crenças que precisam se alinhar a isso. What do you believe? O que você acredita? Come on. What do Vamos you lá. believe? O que você acredita? If you believe you're sick, you're going to be sick. Se você acredita que você vai ficar doente, você vai ficar doente. Think about that. Pense sobre isso. Have you ever heard of this flu season? It happens every year. People talk about a flu season. What are they doing? Você já ouviu falar? Tá na época da gripe. Aí todo mundo pega gripe. O que eles estão fazendo? They're preparing to get sick Eles estão se preparando para ficar doentes. by their belief system. Pelo sistema de crença deles. It happens every year. Oh, I gotta go to the store and get my flu shot. Isso vai acontecer todo ano. Então chegou a hora de eu ir lá tomar minha vacina. No, I'm not partnering with witchcraft and speaking that over my life. Então eu não vou ser parceira do espírito de feitiçaria e vou lá obedecer o que eles estão dizendo. I'm not gonna speak it
over myself. Eu não vou falar isso contra mim mesma. Come on. Vamos lá. In Isaiah 53:4-5, it says, Em Isaías 53, 4, 5. however, it was our sickness that he bore and our pains that he carried. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Yet we ourselves assumed that he had been afflicted, struck down by God, and humiliated. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. But he was pierced for our offenses, he was crushed for our wrongdoings. Porém, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. The punishment for our well-being was laid upon him, and by his wounds we are healed. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. We are healed. Nós fomos curados. The word says it. A palavra diz isso. So if sickness is trying to come against us, that's not ours, because we're healed. Então, se doenças estão tentando vir contra nós, não é nosso, porque a gente já foi curado. It says in the word of God, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Isso na Bíblia, na palavra diz: não se conformem a este mundo, mas tenham suas mentes renovadas, transformadas. How do we renew our minds? Como que a gente renova a nossa mente? By the washing of the word of God. Por deixar a palavra nos lavar. And the word of God says we are healed. E a palavra de Deus diz: nós somos sarados. So what is that saying to you, family? E o que isso está dizendo para você, família? We must renew our minds regarding healing sicknesses and disease and infirmities. Nós precisamos renovar a nossa mente sobre esse tema de cura, doenças, todas essas coisas. This is not a natural thing that we should be walking in sickness and diseases. Não é uma coisa natural que a gente devesse andar em doença, sem saúde, enfermidades. It is our identity that we are healed. É a nossa identidade que nós somos By the sarados word of God. pela palavra de Deus. Come on. Come on, vamos lá. Are you getting it, family? Você está entendendo, família? 1 Peter 2:24 says, 1 Peter 2:24 diz: and he himself brought our sins in his body up on the cross. E ele mesmo carregou os pecados sobre o corpo dele para a cruz. So that we might die to sin and live for righteousness. Para que a gente morra para o pecado e viva da maneira correta. By his wounds we were healed. Pelas feridas dele nós fomos sarados. It's past tense. Está no It's already passado, no done. tempo passado. He's saying it two different ways. Ele está dizendo isso em duas maneiras diferentes. We are healed, we were healed. Nós somos sarados e nós fomos sarados. Are you getting it? Vocês estão entendendo? It's a finished work. É um trabalho consumado. How do we walk out our healing in our daily life? E como que a gente anda em cura na nossa vida diária? We must believe what the word is saying and apply it. Nós precisamos crer no que a palavra diz, então aplicar ela a gente. Sickness may try to come against you, family. As doenças vão tentar vir até você e te pegar. But I charge you with this. Mas eu te digo isso, eu te desafio a isso. Don't allow that sickness to come as a landing strip. Não deixe essa doença vir se acomodar em você. What I mean is don't allow that sickness to land. Não deixe essa doença pousar em você. Well, Chantal, how do we do that? Ô Chantal, como que a gente faz isso? When sickness comes against William and I, Quando as doenças vêm sobre mim e o William, we might feel a headache, a gente sente uma dor de cabeça, we might feel an affliction, a gente pode sentir um pouco afligido, we might start having a fever. a gente pode começar a ter uma febre. We immediately start speaking to it. Nós imediatamente começamos a falar para isso.
we start commanding it to leave. Nós começamos a comandar isso a sair. And we don't stop E nós não until it paramos lifts. até que isso vá embora. We do not confess with our mouth, oh, I'm sick, I have a headache, I don't feel good. Nós nunca confessamos com a nossa boca. Ai, eu estou passando mal, eu estou com dor de cabeça, estou com febre. Nós nunca confessamos. Have I made that mistake before? Yes. Já cometi esse erro antes? Sim. What happens? O que acontece? It starts becoming a stronghold in your body because you confessed it with your mouth. Isso começa a se tornar uma fortaleza na sua mente se você fica confessando isso. Then the stand comes a little bit stronger. E aí, isso vem mais forte contra nós. You have to fight a little bit harder when E aí you start confessing it with your mouth. E aí você tem que lutar um pouco mais forte contra isso se você já está declarando isso na sua boca. So the first key is do not confess sickness with your mouth. Então a primeira chave é não confesse doença com a sua boca. There's life and death in the power of the tongue, and those who love it will eat the fruit of it. Tem poder de morte e vida na sua boca e tudo que sai dela. This is so simple, Isso é tão simples. but it's just walking it out and remembering. É só sobre andar nessa palavra e se lembrar. So I want you to stand with me, Eu quero family. que você We're se going to make levante, família. declarations. Actually, we're going to ask the Father to bring remembrance to us when sickness comes against us. Na verdade, eu vou pedir para Deus lembrar todos vocês de quando a gente estiver doente, quando a doença vier contra a gente, para a gente se lembrar do que a gente vai aprender agora. So repeat after me, family of God. Então, repita depois de mim, família. In the name of Jesus, by your Holy Spirit, No nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, God, I ask you to bring to remembrance this teaching. Deus, eu te peço que traga à minha memória esse treinamento de hoje. That when sickness comes against me, I remember what to do in the mighty name of Jesus. Que se doenças vierem contra mim, eu vou lembrar o que eu estou aprendendo aqui pelo nome de Jesus. Today I choose not to confess with my mouth sickness or disease. Hoje eu escolho nunca confessar com a minha boca doença ou enfermidade. I break agreement with every sickness and disease that I've ever confessed with my mouth in Jesus' name. Eu quebro todo acordo que eu fiz pelas vezes que eu confessei com a minha boca doenças e enfermidades. And I decree healing and breakthrough over my body, my mind, my soul and spirit. E eu decreto cura sobre a minha vida, sobre o meu corpo e sobre a minha alma. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém? You Amém? may sit. Você pode sentar. Thank you, Lord. Obrigada, Jesus. So when sickness comes against us, Então, quando doenças vêm contra nós, we continue to pray against. a gente continuamente ora contra isso. For example, Por exemplo, when William was ministering at VOP in Lancaster, por exemplo, quando o William estava ministrando no VOP, um evento em Lancaster, there was a witch that came against me and William and another speaker. veio uma bruxa contra mim e contra o William. And all of a sudden, William and this other speaker came down with a fever. E aí, de repente, o William e outro preletor começaram a ter febre. And we prayed like we normally do, commanding it to lift, everything. We did everything we thought to do. E nesse momento a gente orou e comandou que essa doença saísse e fizemos tudo o que veio à nossa memória. Then all of a sudden, this word of knowledge of discerning of spirits came over me. E aí, de repente, essa palavra de conhecimento, de discernimento de espíritos veio sobre mim, veio para mim. This is being sent by witchcraft, break off witchcraft. Isso está sendo enviado por feitiçaria sobre nós.
So sometimes, family, when sickness is coming, is actually sent by witchcraft. Então, algumas vezes, quando doenças vêm sobre nós, na verdade está sendo enviado através de feitiçaria. So if sickness isn't leaving you, start asking God questions. What is the source? What do I need to pray? Então, se doenças estão vindo sobre você, comece a perguntar a Deus: Deus, da onde vem isso? Da onde vem essa doença? And don't be afraid of witchcraft, family. E não tenha medo de feitiçaria, família. That's nothing. God has it. Não é nada. Deus é muito mais forte. Remember belief systems. Lembre-se, nosso sistema de crenças. If you're afraid of witchcraft, you're going to have a problem in your life. Se você tem medo de feitiçaria, você vai ter um problema na sua vida. But our God is greater than he is in the world. Mas nosso Deus é muito maior do que aquele que está no mundo. So as soon as we break off witchcraft, the fever immediately lifts off of William. Então, no momento que a gente quebrou essa feitiçaria, a febre do William saiu. Remember what I said, family. I said that we don't get sick. However, Lembra, família, o que eu disse? A gente não fica doente. Porém, I didn't say that sickness didn't come against us. eu não disse que doença não vinha contra nós. We just don't allow it to stay. Nós simplesmente não deixamos a doença ficar. And we stand until it lifts. E nós nos posicionamos até que ela vá embora. This is the key to walking in divine healing. Essa é a chave para andar em For dom de cura. yourself and for others. Para você e para outras pessoas. It's so simple. É tão simples. We had a friend call us the other day, E aí no dia seguinte, um amigo ligou pra gente. and she says, while we were praying for our son, your face came to our mind. E aí ela disse: enquanto eu estava orando pelo meu filho, o rosto de vocês veio para mim. And I just asked the media team if you could pull up this picture. I know it's in English. Mídia, se você pode botar uma imagem que eu solicitei mais cedo, por favor. E ela tá em inglês. But I want to show you the testimony and talk about it. Mas eu quero te mostrar o testemunho que eu estou falando. While they're doing that, we'll continue with the story. Enquanto eles estão fazendo isso, They share how their son, they had just come from the doctor, and he had a 103 temperature, and it's a baby that's only 3 months old. eles estão dizendo que eles tinham acabado de voltar do médico e o neném deles, de somente 3 meses, tinha uma febre muito alta. How many of you know that a high temperature in a baby that's 3 months old is very serious? Quantos de vocês sabem que uma febre muito alta num bebê de 3 meses é uma coisa muito séria? Dangerous. Perigoso, muito perigoso. They went to the doctor, and the doctor gave them antibiotics. E aí eles foram ao médico e o médico deu antibiótico. And the doctor also took testing. E o médico também fez testes. And the baby's numbers were really high. E os números, as taxas do neném estavam muito altas. The blood count levels were very high, dangerously high. As contas, os exames de sangue estavam com tudo muito alto. The platelet levels were very high. Os níveis de plaqueta estavam muito altos. But being a family of faith, Mas sendo de uma família de fé, as well as believers that believe in natural healing, e também somos líderes que acreditam em cura natural. they were seeking not only the Lord, but seeking natural ways to heal their baby. Eles não estavam buscando somente a Deus, mas eles também estavam buscando médicos. Because it's also not good to give babies antibiotics at that young age. Porque também não é bom dar antibiótico para um neném de 3 meses. Thank you. So up here are the numbers of the Blood count? the testing. On this side is the testing of the first day. Então, na primeira coluna tem os números, os resultados dos primeiros testes de sangue. And that was on July 24th, 2025. Isso foi em 24 de julho de 2025. So I was praying with the parents, Então eu estava orando com os pais. and I immediately heard this came by witchcraft.
E imediatamente eu ouvi que isso veio através de feitiçaria. And so I immediately said, "Can I put you on mute just for a moment so I can test what I'm hearing?" Então eu disse para ela, vou te mutar por um minutinho para eu poder ouvir direitinho o que eu estou ouvindo. This is a teaching moment. Esse é um momento que eu vou te ensinar algo. How many of you know how important it is to test what you are hearing? Quantos de vocês sabem que é muito importante que você teste o que você está escutando de Deus? I don't want to flippantly say something. Eu não quero dizer alguma coisa sem comprovar. In 1 John 4, Em 1 João 4, 1 through 6, 1 a 6, it talks about testing the spirit of the messenger. fala sobre testar o espírito do mensageiro. So I put them on mute. Então eu botei o telefone no mute. I test the Holy Spirit. I test the spirit of whom was speaking to me. E aí eu testei o espírito de quem estava me dando essa palavra de conhecimento. And this is what I did. E foi isso que eu fiz. I asked it, did Jesus Christ come in the flesh? E aí eu perguntei para esse espírito: Jesus Cristo veio em carne? The spirit has to immediately confess yes. If not, it's not sent by the Lord. E o espírito precisa confessar imediatamente sim, porque senão ele não é o Senhor. So I tested, I hear yes. Então eu testei e eu ouvi sim. I talked to William, I asked him if he felt like this was a word from the Lord as well. E aí eu conversei com o William, perguntei: você acha que isso é uma palavra And he realmente said- vindo de Deus? And he said he didn't get any check. E aí ele falou: não recebi nada. So I take them off of mute and I go to tell them I really feel like the Lord is saying that this fever is being coming by witchcraft. E aí imediatamente eu falei para eles: olha, o que eu senti é que essa febre vem através de feitiçaria. And I start to share the testimony that I just shared with you regarding William and how a witch came against us and a fever came. E aí eu comecei a contar para ela o testemunho que eu acabei de contar para vocês, quando o William e outro colega tiveram febre e a gente foi contra o espírito de feitiçaria e eles foram curados. And then I shared with her how we prayed. E aí eu compartilhei com ela a maneira como nós oramos. Why? Por quê? I want to raise up the bride of Christ as mature sons and daughters to learn how to pray for themselves. Por que eu fiz isso? Porque eu quero levantar filhos e filhas maduros que sabem orar para eles mesmos. To walk in the fullness of everything that God has given them. Para andar na plenitude de tudo que Deus tem para vocês. Because I'm not going to be there all the time. Porque eu não vou estar lá o tempo todo. Could I have prayed for the baby to be healed Eu poderia ter orado por aquele bebê para que ele fosse curado and delivered? e libertado? Yes. Sim. But I wanted to teach the parents how to pray for their baby. Mas eu queria ensinar esses pais como orar por esse bebê. So that when sickness came again, they would be able to know what to do. Porque quando doenças viessem novamente, eles já saberiam o que fazer. So she immediately sends me a text message. Então ela imediatamente me mandou uma mensagem de texto. After we got off the phone, we prayed for baby Ty. E quando a gente desligou o telefone, eu orei pelo bebê. We broke off witchcraft. Nós quebramos feitiçaria. And we commanded every spirit that was sent by the witchcraft to go to the feet of Jesus. E nós comandamos que todo espírito que veio através dessa feitiçaria que fossem para os pés de Jesus. And as soon as we prayed, the fever broke. E assim que a gente orou, a febre acabou. Come on. Vamos lá. You can walk this way too. Você também pode caminhar dessa maneira. You don't have to put up with sickness, disease, and infirmities. Você não precisa concordar com doenças, enfermidades. You can be a strong son and daughter in the Lord. Você pode ser um filho, uma filha forte. You don't have to put up with the enemy's schemes to make you sick. Você não precisa concordar com os esquemas do inimigo. Do you believe him yet? Você acredita nele?
Do you believe what I'm saying? Vocês acreditam no que eu estou dizendo? I want you to stand with me again. We're going to decree again. Eu quero que vocês levantem comigo e a gente vai fazer novos decretos. I can walk in divine healing for myself and my family. Eu posso andar em cura divina para mim e minha família. I believe what the Bible has said over me regarding healing. Eu acredito no que a Bíblia disse sobre mim, sobre cura. I believe I can walk in divine health. Eu acredito que eu posso andar em cura divina. Lord, I receive your divine healing over my life and over my family. Jesus, eu recebo a tua cura divina sobre a minha vida e a vida da minha família. In the mighty name of Jesus. Pelo nome poderoso de You Jesus. may sit. Amém. The story gets better. A história melhora. Not only did she tell me that the fever broke, but she also said that we all slept well through the night. Ela me disse que não somente a febre foi embora, como eles dormiram muito bem nessa noite. And then she goes back to the doctor's office the next day. Então no dia seguinte ela voltou ao médico. This is fun. Isso vai ser divertido. She gets them to do tests again on the baby. Ela pediu para os médicos fazerem testes novamente no bebê. And those tests are on the right side. Mostra a foto de novo. E os testes que eles refizeram estão no outro lado da coluna. July 25th, 2025. 25 de julho de 2025. The tests go back to normal. Os testes vão de volta ao normal. Did you know that that's a creative miracle? Você sabia que isso é um milagre criativo? Did you know that he was not given the antibiotics? Você sabia que ele nem chegou a tomar os antibióticos? They just prayed and broke witchcraft off. Eles só oraram e quebraram o espírito de feitiçaria. But the doctors went and testified if the baby was given antibiotics. Mas os médicos foram lá e testaram como se o neném tivesse tomado antibiótico. His numbers the next day actually would have gotten worse, not better. E se ele tivesse tomado antibiótico, os números dos testes teriam sido piores e não melhores. His numbers went normal. Os números dele foram completamente Come on. normalizados. That is amazing. É incrível. And this is what the doctor testifies E isso aqui que eu vou ler para vocês é o testemunho do doutor, do on the médico, very bottom line. lá na última passagem. This is truly a case of extraordinary healing, not of this world. Isso é realmente um milagre extraordinário que não é desse mundo. Come on, the power of prayer. Vamos lá, o poder da oração. It is finished. Está It consumado. is finished. Está consumado. It is finished. Está consumado. One of the ways that sickness can come against us, Uma das family, maneiras que a doença pode vir contra nós is by having offense in our heart. é tendo ofensa, amargura no nosso coração. I've seen this so many times. Eu já vi isso tantas vezes. It makes me weep thinking about it sometimes, Isso me faz chorar quando eu penso nisso algumas vezes. because I wasn't even able to help some of my family members with this. Porque sobre isso eu nem fui capaz de ajudar alguns membros da minha família. One of my beloved uncles, who was like a father to me, Um dos meus tios amados, que era como um pai para mim, died of blood cancer, ele morreu de câncer no sangue. and he was severely rejected and hurt by his father. E ele tinha sido fortemente rejeitado pelo pai dele.
And when his father passed away, he wasn't even allowed to see his body. E quando o pai dele morreu, ele nem foi permitido ver o corpo do pai dele. Can you imagine how much pain that would cause in his son, not even to be able to say goodbye to his father? Você pode imaginar o tamanho da dor desse filho de nem poder dizer tchau pro próprio pai? It was like a nail in the coffin, unfortunately. It was like a nail in the coffin, unfortunately. I don't know. It's an American term. Eu acho que é uma expressão americana. Mas foi como um prego no caixão. Alguma coisa assim. He was diagnosed with blood cancer a few months later. Ele foi diagnosticado com leucemia alguns meses depois. And I even had words of knowledge of sickness coming against him and how to pray for him. E eu ainda tive palavras de conhecimento sobre essa doença vindo sobre ele. E eu orei sobre isso. You see, family, at some point, my uncle was actually a believer and he was being discipled at a very young age. Você veja, família, esse meu tio, quando ele era novinho, ele foi até discipulado. Something happened in his heart, and the number one sin is unbelief. Mas alguma coisa aconteceu no coração dele e o pecado principal dele era não acreditar. It's the one sin that Jesus didn't atone for. Esse é um pecado que Jesus não levou. Because we have free will. Porque nós temos livre-arbítrio. So he turned his heart from God. Então ele tornou o coração dele de costas para Jesus. And he walked away from the Lord. E ele andou para longe de Jesus. And I didn't fully understand it. E eu não entendi completamente isso. When I first got saved, why his heart turned immediately towards me. E eu não entendi porque quando eu fui salva, o coração dele se tornou imediatamente this beautiful protector of our family, the man that I knew as a father. E esse homem que era muito um bonito protetor da nossa família, um homem que era como um pai para mim. Wanted nothing to do with me just because I was a daughter of Christ now. Ele já não queria nada a ver comigo porque agora eu era uma filha de Cristo. And he unfortunately died E infelizmente ele morreu of blood cancer. de leucemia. But it had to do with offense and bitterness that took root in his heart. Mas isso na verdade teve causa na ofensa e na amargura que ele tinha no coração dele. And you know I would have gone after praying and raising him from the dead if we were actually invited to his funeral. Então, se eu tivesse sido convidada para o funeral dele, eu teria orado e pedido para Deus ressuscitar ele. We weren't even told until 7 days later that Nós he não had fomos passed. nem informados até 7 dias depois que ele tinha sido enterrado. You see, family, Veja, família, sickness can actually come doença que pode na verdade vir from offense and unforgiveness in our hearts. por ofensa e falta de perdão dos nossos corações. It's so important that we don't get offended or start judging one another. É tão importante que nós não carreguemos a ofensa e não estejamos julgando uns aos outros. It can actually take you out. Isso pode na verdade te derrubar. I want to share a story with you. Eu quero compartilhar uma história com você. Thank you, Lord. Obrigada, Jesus. It was about a year ago, William. When Foi you- ano atrás, William? 3? It was about 3 years ago, he's saying. Foi mais ou menos 3 anos atrás, ele está dizendo. William took a bite of a burger, O William mordeu um hambúrguer and all of a sudden his face ballooned up, this big. e de repente a bochecha dele inchou, ficou desse tamanho. It was very alarming. Foi muito chocante. Not a natural thing. Não era uma coisa natural. And so he just starts praying. Então ele começou a orar. I command all the swelling to go down. Eu comando que esse inchaço vá embora. If this is a allergic reaction, I break that power of this allergic Se isso é reaction. uma reação alérgica, eu quebro o poder dessa alergia agora. I break off witchcraft. Eu destruo a feitiçaria agora. Everything we could think of in the natural to pray. Tudo que a gente pensou aqui no natural, a gente orou. And then he was led by the Holy Spirit. E aí ele foi guiado pelo Espírito Santo. This thought came to him Esse pensamento veio para ele, that he needed to ask the Lord, que ele precisava perguntar ao Senhor: Lord, what is this? Senhor, o que é isso?
And immediately a picture of this man came to his mind. E imediatamente a imagem de um homem veio na mente dele. It was a well-known minister that came against William and I. Era um ministro conhecido que na verdade já tinha vindo contra o William e eu. And really hurt us. E ele realmente machucou a gente. And he thought he had dealt with it. E o William pensou que ele tinha lidado com isso já. And he sometimes jokes, E algumas vezes ele faz uma brincadeira. but every time I would see this person, I would just want to punch him. Mas toda vez que ele vê essa pessoa, ele quer We're human too. dar um murro nele. We have feelings, Nós temos sentimentos. yeah? But we must be careful not to let offense or bitterness to take root. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar ofensa e amargura se enraizar nos nossos corações. And so the Holy Spirit starts talking to William. Então o Espírito Santo começou a falar com William. You see this man here, he hurt you and Chantal. Sabe, esse homem, ele realmente machucou você e a Chantal. And it has taken up a bitter root in your heart. E isso causou uma amargura dentro do seu coração. And that bitter root is causing this manifestation in the natural in your body. E essa amargura que está enraizada no seu coração é o que está causando esse inchaço na sua boca. Oh my gosh. Oh, meu Deus! Have you ever thought of that? Já pensou nisso? That unforgiveness could actually cause sickness in your body. Que a falta de perdão pode, na verdade, causar essas doenças no seu corpo. So as soon as William forgave this man, Então, assim que o William perdoou esse homem, this big balloon swelling on his cheek, esse inchaço, grande inchaço na bochecha dele, immediately goes imediatamente, completely gone. completamente Come on. foi embora. Once again, we are not saying that sickness doesn't come against us. Once again, I'm not saying that sickness doesn't come against us. De novo, eu tô te dizendo, não é que as doenças não vêm contra a gente. We never allow a landing strip on our body for it to stay. Nós só nunca permitimos que uma doença se estabeleça em nosso corpo. We posture ourselves in the Word of God knowing that we are healed. We were healed. Nós nos posicionamos para que nós sejamos curados imediatamente. And you too can walk this way. E você também pode andar dessa maneira. Thank you, Lord. So I wanted to give you an opportunity to pray over yourself. Então eu quero te dar uma oportunidade de orar sobre você mesmo. I want you to sit with the Father for 30 seconds and ask Him, Lord, is there anyone that I need to forgive? Eu quero que você tome 30 segundos sozinho com Deus e pergunte ao Pai: Deus, eu preciso perdoar alguém? Lord, is there anyone that I'm offended with? Senhor, tem alguém que me ofendeu? And last question, Lord, is there anyone that I have been judging? E Senhor, uma última pergunta: tem alguém que eu tenho julgado? I'm going to give you 30 seconds and then we're going to pray. Eu vou te dar 30 segundos para fazer essas perguntas e aí a gente vai orar. Thank you, God, that you're speaking. Obrigada, Thank Deus, you, que God, você that está you're speaking. falando. Obrigada que você está falando, Senhor. Just to share a small testimony, the last time I preached this message, there were two ladies. Só para compartilhar um pequeno testemunho. Da última vez que eu compartilhei essa mensagem, teve duas mulheres Where the Lord had showed them that they had unforgiveness towards somebody. que Deus mostrou para elas duas que elas tinham falta de perdão sobre alguém. And as soon as they forgave them, E imediatamente, quando elas perdoaram, all the neuropathy left their body. toda neuropatia, neurodivergência, neuropatia, neurodivergência, It's pain in the saíram do corpo delas. extremities. Yeah. Come on, Uau! that's awesome. Isso não é incrível? So,
I want you, if the Lord has shown you someone that Então, you need to forgive, então eu quero agora que se Deus mostrou para você alguém que você precisa perdoar, and sometimes it could be more than one person, e pode ter sido mais de uma pessoa, and sometimes it could be multiple instances that person is continually over and over hurting you. e às vezes pode ser que uma mesma pessoa, em diferentes instâncias, continuamente te machucou. In that instance, you may have to daily forgive them. Então, nesse caso, você tem que perdoar essa pessoa todos os dias. But wouldn't you rather be free? Mas quando essa pessoa estiver liberta, So I want you to sit with the Lord and start forgiving them. então agora eu quero que você se sente com o Senhor And e what comece does a that look perdoar like? essas pessoas. And what does that look like? E o que isso se parece? Lord, Senhor, I choose today eu escolho hoje to forgive this person perdoar essa pessoa for every time that they have hurt me. por todas as vezes que essa pessoa me machucou. I release them to you. Eu libero ela para você. I today choose to forgive them. Hoje eu escolho perdoar ela. They owe me nothing. Eles não me devem nada. And I release blessings over them. E eu libero agora bênçãos sobre essa pessoa, In Jesus' no name. nome de Jesus. Why do we release blessings over them? Por que a gente libera bênçãos sobre essa pessoa? Because it says in the word, bless those who curse you and spitefully use you. Porque diz na palavra que você deve abençoar aqueles que te machucam. Don't you remember Jesus at the cross? And he's on the cross. Você não se lembra de Jesus lá na cruz, ele bem na cruz. And at the last moment he's saying, forgive them, E Father, no for they último know minuto- not what they do. E no último minuto ele fala: Pai, After perdoa they- aquelas pessoas porque eles não sabem o que fazem. After they sat there and beat him, Depois que as pessoas bateram nele, everything they did to him, todas as coisas que fizeram contra Jesus, he said, forgive them, e ele Father, for they disse: know not what they do. perdoe eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Let this be our posture and heart to others. Deixe isso ser a sua postura, a postura do seu coração agora. Forgive others, for I have forgiven you. Perdoe outros porque eu te perdoei. So as you're releasing forgiveness over these people, Então, enquanto você libera perdão sobre essas pessoas, I want you to move around your bodies. eu quero que você Go teste ahead o and seu stand. corpo, mova seu Move around corpo. your bodies. Vamos Let's lá, stand. vamos lá, movam o corpo de vocês. Go ahead and move around. Vai, mexa seu corpo. And if you can testify E se você puder testemunhar that after you forgave this person, que depois que você perdoa essa pessoa, you're feeling a difference in your body, or you're feeling you now see a healing in your body, I você está want you to sentindo wave seu your hand corpo at me. diferente, você está sentindo que recebeu uma cura agora. Se você passou por isso agora, me mostre, levante sua mão. It can also come as peace. Isso pode também vir como uma paz. Can anyone testify that they felt peace? Okay, I see you. Alguém pode dizer que sentiu essa paz? Eu This is a tive. personal thing with the Lord, and it's okay. Isso é uma coisa pessoal com o Senhor e tá tudo bem. I saw the few that waved at me. Thank you. Eu vi alguns de vocês. Lord, we thank you for your peace in our minds. Oh, Senhor, nós agradecemos pela sua paz nas nossas mentes. Pastor, when do I need to be ending? Is it about that time? Que horas a gente termina? 15 more minutes? Okay. We're going to land this plane. You can sit. Vocês podem se sentar. I bless this computer. Eu abençoo esse computador. You will work in Jesus' Ele name. vai funcionar em nome de Jesus. Vamos lá interceder para o computador dela funcionar. Thank you, God. Jesus, faz esse computador funcionar. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Parece que vai funcionar. Yeah! Victory! Is this good for you, family? Do you feel like you've been equipped?
Isso foi bom para vocês, família? Vocês sentem que vocês foram equipados? I don't know about you, but I'm excited to hear some testimonies as you go home. Eu não sei sobre vocês, mas eu tô louca para ouvir os testemunhos de vocês. Are you going to practice this? Vocês vão praticar? I want to share one other testimony, and I did share it last night, but I think it's just so powerful. Eu quero compartilhar outro testemunho que eu já compartilhei na noite passada, mas ele é muito poderoso. We can have natural injuries. Nós podemos ter machucados que são naturais. That's a thing. Isso é uma coisa. I'm still praying this one out. Eu ainda estou orando por esse. I jammed my finger. I do remodels. Eu faço modelos e eu machuquei o meu dedo. And I jammed my finger. I'm still praying for it to fully come out. Eu ainda estou orando para que esse meu, You see this little bump? tá vendo, tá um inchadinho assim, ó. Ela ainda continua orando por ele. All the pain is gone. Toda a dor já foi embora. And it's come into alignment for the most part. E já está alinhado a maior parte. But I'm still speaking to it. Mas eu continuo declarando para ele. How many know that miracles in scripture it says the working of miracles? Quantos de vocês sabem que sobre milagres na Bíblia, na verdade fala trabalhos de milagre, obras de milagre? Have you thought about why it says the working of miracles? Você já pensou sobre isso? Por que se diz obra de cura, obra de milagres? Because when you pray, you're working the miracle until it manifests. Porque quando você ora, você está trabalhando no milagre até que ele aconteça. You pray until it comes. Você ora até que ele chegue. It's an instruction of how to pray. Isso é uma instrução de como orar. I love it. I love Eu amo praying for isso. miracles. Eu amo orar por cura. So, Então, I was sharing this testimony last night eu estava compartilhando esse testemunho na noite passada, where I had this dream. quando eu tive esse sonho. And in this E dream, nesse sonho, I was in downtown Harrisburg where we lived eu estava no centro da cidade de Pittsburgh, onde a gente morava, in Pennsylvania. na Pensilvânia. And there was these merchants and they had all these merchants laying out their product. E tinha essas lojinhas, essas barracas na rua. And this one merchant had these shoes. E um vendedor tinha sapatos. And I like shoes. E eu gosto de sapatos. How many love shoes? Quantos de vocês gostam de sapatos? I like pretty shoes. Eu gosto de sapatos bonitos. So I was drawn to these blue shoes. Então eu fui atraída por aqueles sapatos azuis. And in this dream, I run up and I grab these blue shoes. Então nesse sonho eu corri e fui pegar esse sapato. And I steal the blue shoes. E eu roubei o sapato azul. And then I immediately woke up Imediatamente eu acordei. from this dream. Acordei desse sonho. And the Spirit of the Lord was hovering over me with a rhema word. E o Espírito do Senhor estava sobre mim, me dando uma palavra. What is a rhema word? O que é uma palavra arco-íris? It's a now word. It's what? A now word. É uma palavra para agora. The written word of the Lord, the Bible, the written word of the Lord A Bíblia, a palavra escrita do Senhor, is the logos, written word. é a palavra logos, escrita pelo Senhor. It's also the spoken word. Eu estou dizendo da palavra falada. So anyways, the Holy Spirit was hovering over me with this rhema word. De qualquer maneira, o Espírito do Senhor estava falando sobre mim uma palavra remo. And the Holy Spirit Rhema. said, stop letting the devil steal your revelation on healing. E o Espírito Santo estava me dizendo: pare de deixar as suas revelações serem roubadas. And I'm like, oh, yes, Lord, have I been doing that? Sim, Senhor, meu Deus, eu estava deixando isso acontecer. I realized I was running late for work, so I get ready really fast. E aí eu me dei conta de que eu estava atrasada para o trabalho e comecei a me arrumar bem rápido. And I'm walking down the stairs, E aí eu fui descendo as escadas. and I immediately twist my ankle. Imediatamente eu torci o meu tornozelo. And all of a sudden, this thought comes, E imediatamente um pensamento veio: man, now I'm gonna have to call in sick work today. nossa, agora eu vou ter que pedir um atestado para o trabalho. And I immediately, the remembrance of the word that my father just spoke to me comes. E aí aquela palavra que o Senhor tinha acabado de falar para mim imediatamente veio na minha mente. Stop letting the devil steal your revelation on healing. Pare de deixar o diabo roubar a sua revelação de cura. So I don't partner with the enemy's voice of that thought. Então eu não entro em acordo com a voz do inimigo.
And I immediately start commanding healing to my ankle. Imediatamente eu comecei a comandar cura ao meu tornozelo. And I take action. I start walking on E aí eu it tomei uma ação, as comecei if a it's andar, already healed. como se já tivesse sido curado. I don't even confess with my mouth that I'm in pain. Eu nem falo com a minha boca que eu tô com dor. I speak to it because I'm a daughter of Christ. Eu falo ao meu tornozelo porque eu sou uma filha da cruz. I know what the word says. It says, I was healed, I am healed. Eu sei o que a palavra diz. Ela diz que eu fui curado e que eu sou curado. And by the time that I get to my car, it completely is healed. E no momento em que eu cheguei no meu carro, eu já estava completamente Come curada. on, family, you can walk Vamos this lá, way too. família! Come on. Glória a Deus. So powerful. Tão poderoso. I want to share one last story. I know I said that earlier. This one is so good. Eu vou compartilhar só mais uma história. Eu sei que eu já te disse que era a última, mas é que essa é muito boa. This one is so good. É tão boa esse testemunho. I promise. Eu It's prometo. worth hearing. Vale a pena ouvir. William was away O William estava preaching. fora pregando. We love to preach together, and we sometimes get to go and do trips together, but this time he was away Nós amamos pregar juntos, mas dessa vez o William tinha ido sozinho. and I was home. E eu estava em casa. And I happened to be in the grocery store and I was hearing this song E então eu fui ao mercado e eu estava ouvindo essa música. that I used to love before I was saved. Uma música que eu amava antes de eu ter sido salva. So I actually start singing this song with my mouth. Então eu comecei a cantar essa música com a minha boca. You see, family, what we are confessing with our mouth is so important, so we must be also careful what we are singing with our mouth as well. Presta atenção, família. Tudo que a gente canta, que a gente confessa com a nossa boca, tem poder. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que sai da nossa boca. What was the origin of that song? Who wrote that song? Qual foi a origem daquela música? Quem escreveu aquela música? Have you thought about that? Já pensou sobre isso? Seriously. Sério? I fall into traps of the enemy sometimes. Algumas vezes eu caio nessas ciladas do inimigo. The important thing is to be a mature son and daughter and come out of that. Mas a coisa mais importante é ser um filho ou uma filha madura para você sair dessas ciladas. Immediately recognize what's going on. Imediatamente eu reconheci o que estava acontecendo. Repent and turn away. Eu me arrependi e me virei. So part of the words of the song was saying, I can hardly breathe. Algumas palavras daquela música estavam dizendo: eu não consigo respirar. There's life and death in the power of the tongue, and those who love it will eat the fruit of it. Tem poder, nossas palavras têm poder de morte e de vida. So I'm singing this beautiful song. Então eu tô cantando essa música bonita. It really is a beautiful song. É uma música muito bonita. But in the song, in Mas na reality, música, na realidade, the husband is singing a song about his wife, but it's actually a song of a worship of the wife. nessa música, na verdade, é um marido cantando para uma esposa e adorando. Ele estava adorando a esposa nessa música. So I'm singing this spiritual transaction happening in the spirit with these words he's singing about his wife. Então eu estava cantando essa transação espiritual que estava acontecendo na vida dessas pessoas que criaram essa música. And I'm singing, I can hardly breathe. E eu estava cantando, eu mal posso respirar. I want to smack myself Ai, eu queria me for bater. even doing it. Nossa, só por ter feito isso eu queria me bater. Because you would think I would know better, right? Porque eu deveria saber melhor do que isso, né? I was like, okay, God, I understand what you're doing. Eu falei, tá bom, Senhor, eu entendo o que o Senhor está fazendo. You're also turning this for your good and giving an example to the body of Christ. Você está tornando tudo isso para o seu bem, para que eu seja um exemplo para o corpo de Cristo. So that they can understand this as well. Para que eles também possam entender isso. So guess what happens? Então, adivinha o que aconteceu? Can you guess? Vocês podem adivinhar? I start having problems breathing. Eu comecei a ter problemas para respirar. Who would have thought? Quem pensou que isso poderia acontecer? And so I start speaking to the breathing, right? Então, eu comecei a falar sobre a minha respiração. I break assignments coming against me right now. Eu quebro toda a seta vindo contra mim.
I command every spirit of infirmity to leave me now. Eu comando todo espírito de enfermidade que saia de mim agora. Breathing normalize. E que minha respiração se normalize. This happens for 3 nights straight. Isso aí aconteceu por 3 noites seguidas. Coincidentally at 3 a.m. in the morning. Coincidentemente, às 3 da manhã. How many know that's one of those times the enemy tries to mess with you? Quantos de vocês sabem que às 3 da manhã é um horário que o inimigo tenta mexer com você? You see, I opened the door with my mouth. Você veja, eu abri a porta para o inimigo com a minha própria boca. What are you confessing with your mouth? O que você está confessando com a sua boca? William happens to be there the 3rd night. E aí o William estava lá na 3ª noite. And this time it's even stronger. E dessa vez foi bem mais forte. And it doesn't lift. E isso não foi embora. And I literally get out of bed. E literalmente eu levantei da minha cama. I'm shaking William. Eu estou sacudindo o William. And my lungs are tightening. E os meus pulmões estão se encolhendo. I literally could hardly breathe. Literalmente eu mal conseguia respirar. What I confessed with my mouth. Foi o que eu confessei com a minha boca. And now I find myself E agora eu in me the room encontrei. with William. E agora eu me encontrei ali tentando acordar o William. I can hardly breathe. Eu mal consigo respirar. And now I'm ridiculously throwing myself on the floor saying I can hardly breathe. E agora realmente eu estou ridiculamente me jogando no chão e confessando novamente, eu mal consigo respirar. And I'm whining and complaining. E eu estou me revirando e reclamando. And immediately I repent again. E imediatamente eu me arrependo novamente. Lord, I repent for singing out these words. Senhor, eu me arrependo de ter cantado aquelas palavras. And coming into agreement with this song. Eu me arrependo de ter entrado em acordo com aquela música That is not of you. que não vem de ti. And I command E eu comando every spirit todo espírito that came through this song que veio através dessa música, to go to the feet of Jesus. que vai para os pés de Jesus. And then I find myself running to the restroom because now I'm throwing up E aí eu me vi correndo pro banheiro porque agora eu estou vomitando and being delivered e sendo libertada of a spirit do espírito that came through the confession of my mouth. que veio através daquelas palavras que eu cantei, através daquela música. Come on. Uau, vamos lá. Praise God. Louve o Senhor. I was delivered. Eu fui liberta. And yes, E sim, Christians can have the demonic. cristãos também podem receber They demônios. can be oppressed by the devil. Nós podemos ser oprimidos pelo demônio, We just can't be possessed by the devil. mas não podemos ser possuídos pelo demônio. Family, has this helped you? Família, isso está ajudando você? These practical examples? Isso são bons exemplos? Good, I'm so happy. Então eu estou muito feliz. Now I charge you. Agora eu te desafio. Walk in divine health for yourself and your family. Caminhe em cura divina para você mesmo e para sua família. And I also ask you, E eu também te peço, would you start teaching others this too? vocês podem ensinar isso para outras pessoas também? It's so important. É tão importante. I love you. Eu amo vocês. I believe we're going to go into worship and then William's going to preach. Eu creio que agora nós vamos entrar em And adoração e depois o William vai pregar. We're going to have some fun and do some prophetic ministry. Nós vamos nos divertir muito So hoje, start praying and hoje getting com ready for ministrações that. proféticas, então se preparem. And I know William really wants to pray over pastors and leaders as well. E eu sei que o William hoje quer orar sobre os pastores e líderes. I love you and thank you so much for the honor of being able to speak Eu to you. amo você e muito obrigada pela honra de poder And falar I para bless you. vocês. Que ruja o leão e que a terra